presente, né, Teozinha? Sim. Então, sob a graça do grande arquiteto do universo, estamos abertos à 14ª reunião pública da Câmara de Julgamento da Extraordinária do ano 2022. O item da pauta. O item 2, apresentação e discussão de processo. Não. A aprovação da ata da 13ª reunião pública da Câmara de Julgamento do dia 31/3/2022. Essa ata foi encaminhada previamente para todos os conselheiros, inclusive eu também a recebi. E a mesa, a secretaria recebeu algum pedido de inserção, retirada ou modificação de algum texto da ata da última reunião? Não. Então, aparentemente, ninguém tem nada para discutir sobre a ata de algum ponto. Dessa forma, em votação. Ok. Aprovado. Ok. A mesa conseguindo que a ata foi trazida à pauta e aprovada à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. O item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Gilvano Espírito Santo Batista. É o processo 2021, final 5628. A palavra está aberta ao membro Gilvano Espírito Santo Batista para a leitura de seu relato e voto. Verde Transportes Limitada, processo 2021, final 5628, modificação 41060, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. Trata o processo do auto-infração número 41060, lavrado em nome da empresa Verde Transportes Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. A empresa foi autuada no terminal rodoviário de passageiros São Luís de Montes Belos, sob o argumento de que, utilizando a linha interestadual Goiânia, Goiás e Itaituba, Pará, realizava o transporte intermunicipal de passageiros no trajeto Goiânia, Porá, Piranhas, Goiás. O fiscal Juscelino Vaz de Almeida, que no exercício de suas atividades tem fé pública, fez constar do relatório circunstanciado que os passageiros afirmaram que embarcaram em Goiânia, Goiás, e teria como destino final de viagem os municípios de Porá, Goiás e Piranhas, Goiás. Consta dos autos, dentre outros, seguintes documentos. 1. Cópia da carteira de identidade de passageiro José Batista Filho e bilhete de passagem. 2. Cópia da carteira de identidade da passageira Rosileia Correia Ribeiro da Silva e bilhete de passagem. 3. Cópia da carteira de identidade da passageira Maria José Lopes e bilhete de passagem. 4. Cópia da carteira de identidade do passageiro João Ribeiro Assunção e bilhete de passagem. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 783/2021, IAR recebida em 13/1/2022. Notificada em 13/1/2022, apresentou intempestivamente sua defesa em 22/2/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. Em resumo, alega em sua defesa. 1. Inicialmente faz um resumo dos fatos inerentes à autuação e entende que o auto de infração é indevido, pois é autorizada pela NTT para operar a linha Goiânia, Goiás e Itaituba, Pará. Acrescenta, abre aspas, das referidas linhas, por sinal, há autorização pela GR, conforme demonstrado pelo processo anexo. Assim, constata-se, sem sombra de dúvidas, que a autuada tem autorização para o transporte de passageiros nos municípios apontados regulares pelo auto de infração em comento. Fecha aspas. 2. Entende que pode realizar paradas no município do estado de Goiás e menciona Iporá e Arenópolis. 3. Afirma que é flagrante a ilegalidade do auto de infração e menciona a legislação que entende ser aplicável à matéria em exame. 4. Ao final, requer a anulação do auto de infração. Em resumo, é o relatório. Fundamentação. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende a requisito básico para sua admissibilidade no que se refere ao prazo para sua apreciação, pois foi notificada na forma legal em 13/1/2022 e protocolou sua defesa em 22/2/2022, portanto, intempestivamente, e desta forma está caracterizada a revelia. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passa analisada quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. O fiscal Juscelino Vaz de Almeida, que no exercício de suas atividades tem fé pública, identificou os passageiros transportados, José Batista Filho, Rosileia Correia Ribeiro da Silva, Maria José Lopes, João Ribeiro de Assunção, anexando cópia dos respectivos documentos de identificação, entre parênteses, carteira de identidade e bilhetes de passagem.
Eles contaram também no relatório circunstanciado que os passageiros afirmaram que embarcaram em Goiânia, Goiás, e teriam como destino final da viagem os municípios de Porá, Goiás e Piranhas, Goiás. Os argumentos e justificativos apresentados à defesa, principalmente a legislação mencionada no que diz respeito ao transporte interestadual, não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41060. A empresa não tem autorização da GR para operar as mencionadas linhas, conforme fez constar em sua defesa, consoante se vê no despacho número 261/2028 da Gerência de Transportes. Ao meu ver, a infração está caracterizada e comprovada nos autos, pois a empresa utilizou a linha interestadual Goiânia, Goiás e Itatuba, Pará, para realizar o transporte intermunicipal de passageiros ou trajeto Goiânia, Goiás e Porá, Goiás, Piranhas, Goiás. Acrescenta-se a isso a título agravante que a empresa é reincidente específica, consoante se vê no processo 2021, final 4876, auto-infração número 40.979 e processo número 2021, final 2448, auto-infração 40.776. Quanto à auto-infração número 41060, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41060, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante que a sua defesa é não conhecida em razão de sua intempestividade, voto pela manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan Batista, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou vendo nenhuma manifestação, eu só vou deixar consignado que esse é aquele caso que eu acho é revel, tudo bem, eu acho que uma vez sendo revel, eu acho que a gente tem que ter um posicionamento, mas eu quero deixar caracterizado que eu entendo que o auto de infração ele está falho porque não existe crime sem pena. E não fez a combinação da penas. Então, eu vou deixar da mesma forma que já expus em outros momentos, que você só anunciar que ele está errado é vedado, mas não ter a pena combinada, para mim, é falho. Então, em votação. Não, eu queria só estar num relatório substanciado que ele só não encaminhou o veículo ao depósito, ao pátio, porque não tinha apoio policial. Mas é o caso de retenção do veículo e encaminhamento para o pátio? A Lei 18.673 autoriza a GR a recolher esses veículos para o pátio. Isso acontece muito, quando tem disponibilidade de vaga, tanto policial como disponibilidade de vaga nos pátios da Polícia Rodoviária Federal ou Estadual. Então tem que ter, é necessário o apoio policial, tem que ter, geralmente, não sei o que a cargo lá do agente, se precisa ou não do apoio, desse apoio policial. Não, assim, eu estou perguntando, tem que ter esse apoio e se tem... Não é que é o apoio. O apoio está dizendo o seguinte, para evitar problema, porque sozinho ele pode criar até ter um combate, uma reação contrária. Agora, eu entendo o seguinte, que a lei permite você fazer a apreensão do veículo, mas ela tem que ter uns casos específicos disso, a lei traz, não é simplesmente um poder discricionário fiscal, está lá. Esses casos têm a pena disso, pena disso, pena disso. Exatamente, até por isso, eu não sei qual que é a pena, qual que é o valor, se é para prender o veículo, não sei, porque ele não combinou. Ele só botou que é verdade fazer esse tipo de transporte, mais nada. Porque está lá, o inciso 2 do artigo 6º, ele fala isso, ele só fala isso, mais nada. Ele fala o seguinte, na prestação de serviço, trata esta lei, é vedado prestar serviço de transporte rodoviário territorial passageiro de qualquer natureza sem a devida concessão, permissão, ponto. Mas ele não culminou com a pena. Na minha visão, se ele prendesse esse carro, poderia até ter uma ação contrária, porque ele mostrou a pena que ele tinha aqui, realmente ele poderia prendê-lo. Ele só falou que é vedado, ele só botou o artigo da vedação. É como o Paulo frisou, ele está com transporte vulgarmente conhecido como transporte clandestino. É um transporte irregular. Tem que ter um lugar lá que fala artigo tal, transporte clandestino poderá ser retido do veículo e preso. Aonde é que está falando isso? No auto de infração não está. É isso que eu estou dizendo. Ele não culminou com a pena. E não existe crime sem pena.
Se não tem pena, não tem crime. Aí o verde não tem ilícito. Então, aonde que está no auto infração que eu sei o valor que ele vai pagar, se pode ser retido do veículo, se não pode. É falho, é isso que eu venho falando há muito tempo. Se você não combinar com a pena, o auto fica falho. Então, eu venho voltando nisso há muito tempo, eu vou continuar da mesma forma que eu penso, até que alguma coisa faça eu mudar de ideia. Não entrando aí nesse mérito aí que você está dizendo aí, mas assim, se precisa do apoio clandestino, no caso, não, se precisa de um apoio policial, no caso do transporte clandestino, quantos autos poderiam estar deixando de ser lavrado por falta desse apoio, dessa segurança, o apoio policial, tá entendendo? Não é nem apoio policial, tem que ter um guincho, ele tem que arrastar, tem uma série de coisas, tem que ter todo um procedimento, ele tem que ter a garantia, ele tem que ter a garantia e ter a garantia da logística. Hoje não está tendo essa logística, pelo que eu vi. Não sei. Mas no relatório substanciado, não foi levado, porque a lei permite, em tese, está escrito lá que a lei permite, deveria fazer a retenção desse veículo e encaminhar para o pátio. Entretanto, não foi feito porque não tinha um apoio, né, que seja lá... Não sei se eu posso afirmar esse tipo de coisa, eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar uma coisa dessa de jeito nenhum. Assim, eu sei, mas o relatório é só o final. Entendeu? Eu não sei. Aqui, ó, ele fala, o artigo 38. O artigo 38 ele fala, as infrações aos preceitos dessa lei, bem como as normas legais e regulamentares, com força da natureza, sujeitarão o infrator sem prejuízo de responsabilidade civil criminal, seguinte medida administrativa: retenção do veículo, remoção do veículo. É uma delas. E as sanções são verificadas: leve, média, grave e gravíssima. Ele tinha que ter botado isso aí no auto-infração, combinado. Ele tinha que botar o artigo 38, que era a retenção do veículo, que poderia ser feita, e o artigo 39, qual o tipo de multa. É isso, agora ele não colocou, ele só colocou que é vedado. E eu entendo que, na minha visão, na minha análise, o auto-infração é falho e carece de melhor esclarecimento. Mas eu respeito a posição de todos. Eu vai reforçando aqui, só que no relatório substanciado está escrito aqui, ó, não foi possível fazer a remoção deve ser do veículo, né, por falta de meios, como apoio policial. Se caberia a remoção do veículo, ele só não foi feito por apoio. Não, primeiro eu não sei se caberia. Primeiro eu não sei, ele não colocou no auto que caberia. Ele não está tendo... Não, no auto caberia. Não sei. Não, primeiro é o seguinte, no auto não fala que caberia, não fala isso. No auto não fala. Ele já falou o final. Fazer a remoção por falta de meios, como apoio policial. O quê? Ele pode escrever o que ele quiser, ué. Ele poderia falar assim, conforme artigo 38, ele deveria ter sido retido o veículo. Aí ele está combinando. Mas em função de apoio logístico, porque não tem o guincho, não tem apoio policial, não tive como reter o veículo. Aí ele está fazendo todo o histórico. Agora ele só ir lá na frente e falar que não foi possível, é muito fácil. Primeiro ele tem que combinar que tinha necessidade. Depois de ter a necessidade, que ele vai falar que não teve como. Ele não me provou a necessidade. Aliás, ele não me provou nem qual pena que ele infligiu. Eu só estou dizendo aqui, se era possível essa remoção por parte... Então, a agência não está dando devido meios lá de condições de trabalho para esse agente? Se caberia uma pena... Não sei, aí eu não vou entrar não vou entrar em discussão, porque... O que precisa para fazer esse apoio policial? O que é? Algum convênio? Não sei. Tem que... Para falar a verdade, isso aí é gestão da gerência de transporte, não é papel da Câmara, fazer a gestão administrativa de como cumprir o ato legal. Isso é questão da gente. Não, tese é do apoio, com certeza. Não sei, eu não posso falar em tese. Imagino que ela já deve ter sido. Não, nós não podemos trabalhar em tese, nós temos que trabalhar em cima do ato concreto. Em tese, não. Vamos passar para frente. Alguém quer falar mais ou a gente põe em votação? Em votação. Voto como relator. Vou votar com o relator também. Acompanhe o relator. Então, a mesmo conseguimento que o processo veio à baila, foi votado e, pela maioria de voto, pela manutenção da infração com voto contrário do membro Idalino Hortêncio, tendo em vista a falta de combinação de pena no ilícito administrativo.
Próximo item da pauta. Item 4, apresentação e discussão de processo, relatório do relator Paulo Henrique Oliveira Marques. É o processo 2022, final 11/31. A palavra está aberta ao membro Paulo Henrique Marques para a leitura de relato e voto. Ok, obrigado. Vamos passando a leitura do relatório. Trata-se de recurso contra o auto de infração 41.106, lavrado em nome da aviação, da empresa Aviação Paraúna, CNPJ 26.718.247.000 de Ré 31, com base no inciso XL1, deve ser 41, do artigo 12 da Resolução 297/2007, do Conselho de Gestão, utilizar veículo registrado na GR. A empresa Aviação Paraúna Limitada foi autuada no terminal rodoviário de passageiros de Caldas Novas pelo fiscal André Sardinha Tavares, 419-638-901-59, assistente de regulação e fiscalização, relatório anexo, operando a linha Caldas Novas a Rio Quente, Goiás. O veículo objeto de infração 41.106 é de placa MLK 5648, marca VW, modelo M Polo Turino U, conduzido pelo motorista Marco Antônio M. Marques, CNH 01382512812, categoria AE, despacho 95 de março de 2022, informa que após consulta nos arquivos da coordenação de fiscalização foi constatada a reincidência genérica em face à empresa Aviação Paraúna Limitada, tendo em vista que já teria sido notificado pela mesma infração, inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297, nos últimos 12 meses, contando a partir do dia 24 de 2 de 2022. A notificação 151/2022, de 3 de março de 2022, foi encaminhada pelo autuado através da AR Correios e foi recebida 16 de março de 2022, sendo que a defesa, com argumentos, foi protocolada nessa agência reguladora no dia 30 de março de 2022, portanto, se faz investida. Em análise, a defesa dos documentos apresentados, onde a empresa se manifesta que o auto deverá conter, sob pena de nulidade, os elementos consignados no artigo 18 da Resolução 297. Não consta no auto de infração a assinatura e a qualificação do agente fiscal, airando dúvida de quem foi o responsável e se estava presente no momento da fiscalização. 3. Para registrar o veículo na GR, exige-se a certidão negativa de débito, CND, entretanto, existem dezenas de autos de infração convertidos em dívida ativa que estão sendo discutidos judicialmente. Por afrontar os princípios da moralidade, da razoabilidade, justiça e legalidade. A autuada no final das alegações requer que seja recebida a defesa para, ao final, determinar o cancelamento e arquivamento do auto de infração, pois improcedente, por assim, ser de direito e justiça. A justiça, que em síntese é o relatório. Fundamento e voto. No centro do artigo 32, inciso 5, combinado parágrafo único da Resolução 297/2007, Conselho de Gestão, o autuado deve juntar a sua defesa, o seu contrato social, estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifica-se que a defesa atende a este requisito de sua admissibilidade. Assim, conheça a defesa, porque presentes requisitos de sua admissibilidade, passando a analisar sua fundamentação. O auto de infração 41.106 está assinado na forma legal e o agente Paulo César, CPF Rétaro Lido, já assistente de regulação e fiscalização, agiu ao lavrá-lo em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha B da Lei Estadual 17.039/2010. Assim, a motivação da lavratura do auto de infração se adequa à conduta praticada pelo autuado, tipificado como infração por violar norma de que trata do Serviço de Transporte Municipal de Passageiros do Estado de Goiás, inciso XL1 do artigo 12 da Resolução 297, Conselho de Gestão. Em face à alegação do autuado em que o ente regulador exige certidão negativa de débito, CND, para a realização do registro na agência reguladora, ocorre que essa exigência se impõe em decorrência do artigo 54 da Lei 18.673 de 2014, em que, para a realização de qualquer ato de que trata a referida lei, é obrigatória a apresentação da CND, certidão negativa de débitos.
do ente regulador, exceto para os casos de defesa, recursos, expedientes encaminhando documentos e respostas de solicitação do regulador. No processo administrativo, a presunção de legitimidade e veracidade dos fatos narrados pelo agente fiscal, em regra, se sobrepõe ao princípio da presunção de inocência avocado pelo interessado, em razão da fé pública de que goza aquele servidor, circunstância que inverte o ônus da prova em desfavor do administrado, cabendo a este comprovar de forma cabal e a inocorrência do fato que lhe foi imputado, através de prova hábil e contundente, cuja incumbência o autuado não logrou êxito. Verifica-se que o auto de infração 41.106 foi elaborado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, não constatando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo, e considerando que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas atividades fiscalizatórias têm, reforço aqui, a presunção de veracidade. Destacamos que compete a GR regular controlar a fiscalização do transporte rodoviário e transporte de passageiro nos termos da Lei 3.569 e da Lei 18.673 e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Tendo por concluída a análise das peças dos autos, apresento o seguinte voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.106, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, sendo assim, pela sua manutenção. Esse é o meu voto. Uma vez lido, relato e voto, a palavra está aberta aos demais membros. Meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan para leitura de seu relato e voto. Estado de ação para não limitada, processo 2022, final 1131, auto-infração 41.106. Trata o processo do auto-infração número 41.106, levado em nome da empresa Aviação para não limitada, com base no inciso 41 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG. Consta dos autos que a empresa utilizava na execução do serviço na linha Caldas Nova, Rio Quente, veículo não registrado na GR. O veículo de placa NLK 5648 está devidamente identificado no relatório circunstanciado e a empresa foi autuada no terminal rodoviário de Caldas Novas. A empresa foi notificada da forma legal, notificação 151/2022 e a R recebida em 16 de 3 de 2022. Notificada apresentou tempestivar em sua defesa, que passa a fazer parte deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 48/2022. Em síntese, o relatório. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Os argumentos apresentados na defesa não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 41.106. O auto-infração número 41.106 está assinado na forma legal e o agente fiscal André Luiz Sargento Tavares, corretamente identificado, inclusive com o número do seu CPF. Uma via do auto-infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada via e-mail registrado no GR. O auto-infração foi lavado no ato da fiscalização e não existe obrigação legal de uso ciente na segunda via. Quanto à alegação da exigência de certidão negativa de débito para praticar atos administrativos na GR, está prevista no artigo 54 da Lei 18.673/2014. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos, e a própria empresa não contesta tal fato em sua defesa. Acrescente-se a isso a título de agravante que o veículo está em nome de terceiros, consoante se vê no extrato DETRAN, e desta forma não atende ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 34 da Lei 18.673/2014 para fins de registro da GR. Quanto à auto-infração número 41.106, foi lavado conforme os requisitos formais e matérias necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração 41.106, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que autuado não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituir o voto pela sua manutenção. Uma vez lido relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros.
como não estou vendo nenhuma manifestação, eu só gostaria de deixar pontuado um ponto. Toda vez eu vejo, fala sobre reincidência, seja genérico ou específico. Aí, em alguns casos, eu faço pesquisa e eu visualizo que a reincidência está sendo feita em cima de autos de infrações em discussões, não transitado em julgado. Então, se ele não está transitado em julgado, ele não está definitivamente efetivado e, na minha visão, não pode ser considerado como reincidência, porque ele está ainda sob o aspecto de julgamento administrativo. Inclusive, eu já vi pedido de reincidência, porque eles vão negar no valor da multa. Incidência em processo que eu estou julgando e ele está sendo declinado em processo que foi autuado antes desse julgamento. Então, eu fico preocupado com isso. Então, eu vou deixar ponderado que eu só vou votar quando tiver reincidência se tiver transitado em julgado. Se estiver em discussão, para mim não é reincidência, porque o processo ainda não se chegou ao seu fim. Então, é só para deixar, porque neste caso, como está sendo considerada a reincidência dele, eu vou trazer uma linha de voto pela manutenção, mas excluindo a reincidência, tendo em vista que o processo anterior não foi transitado em julgado. Mas até aqui a reincidência não vai interferir em nada. 20% a mais, 30% a mais. Jodelino, essa reincidência, ela só é fixada, como você falou, depois que o Conselho decidir. Aí sim, se manter o auto, aí é que é encaminhado para a financeira a decisão confirmando a reincidência. Agora apenas uma expectativa de reincidência. Então, aqui nada interfere a reincidência. Nada que seja. Não, interfere sim. Não, até aqui, nesse ponto aqui do julgamento, lá não, porque ela passar pelo conselho lá. Não, porque aí sim que ela não, porque no momento da autuação, ele tinha alguma transitada em julgado nos últimos 12 meses? No momento da autuação. Então, lá também não, ele pesquisa, ele sabe, ele sabe. Pesquisou, foi lá na coordenação. Uma residência quem pode fixar, definir é só o conselho em última instância. A gente apenas faz menção a isso, mas ela só em cima do conselho recordar. Não, ele é um ato administrativo, não é só ele não, qualquer instância pode. O que eu quero deixar bem claro é que só se considera resistência depois de transitar de julgado, só isso. Do jeito que está aí, se tem uma autofração, ele fala, tem uma autofração e considera reincidente. Então não pode considerar reincidente se você só tem uma autofração, tem que ser uma autofração transitada em julgado. A palavra está em votação. Voto com o relator. Eu voto com o relator, mas também acompanhando a mesma linha sua aí, né? Ok. Com a reincidência. Então vamos considerar em mesa que o processo foi trazido à baila e por 3 votos totalizando pela manutenção e 2 votos pela manutenção, não se considerando a reincidência. Não, mas tudo bem, só para vocês entenderem como é que é feita essa consulta da reincidência. Ele lavra o auto, né? Caminha para a coordenação de fiscalização. Lá sim, ela no sistema próprio lá, ela vai olhar se tem a reincidência e tal. Se tem ou não, inclusive incluindo esses processos que são distribuídos. Então ela tem que ter o cuidado, realmente, na hora que ela for fazer a consulta, para encaminhar a informação a respeito da reincidência, é excluir esses que não foram ainda transitados e julgados. Assim. Isso, mas a reincidência está pegando só em cima desses. Não tem nenhum transitado de julgado que eu já vi até hoje. Todos em cima de autofração recente. Todos. Eu pesquisei. Olha aí esse cara. Eu não sei, tem que ver, eu não sei. Minha sugestão é que tenha reincidência no momento do julgamento na primeira instância. Porque nós não temos acesso a se a empresa em pretéritos ela já teve outro tipo. Não tem. E já tenha sido julgada culpada por isso. Esse ponto é extremamente cuidadoso. Inclusive, quando o processo chegar a mim e tendo essa informação, eu não estou entendendo. Se você pegar a fração lá, você vai ver que a fração é coisa. Se brincar, foi do. Olha nesse caso para você ver. Quer ver a declaração de reincidência? Vamos lá. Olha aqui, ó.
A declaração fala que ela é reincidente aqui, ó, no processo 2017, agora de 27/7/2021. De 27/7/2021, aí você tem que ver se ele já foi julgado e transitou em julgado. Se ele transitou em julgado antes do auto de infração, caso contrário, não. Não, você tem razão, Alinho. Não. Tem razão. Agora, Então vamos deixar dessa forma. 3 votos pela manutenção do auto de infração e 2 votos do membro Wilson, membro da linha. Não, o Wilson foi. Foi o relator, né? Ele só fez uma ressalva. Foi. Eu voto com o relator, mas a ressalva feita pelo coordenador, porque eu acho que é extremamente importante. Eu também acho importante. Ele fez, tá? Outra coisa, nós temos que deixarmos ficar puramente, simplesmente falando as coisas que a gente julga que a legislação está omissa ou que não preenche, os procedimentos não são à altura do que deveriam ser. Nós temos que pôr isso no papel e provocar uma reformulação dela. Entendeu? Talvez até mudar procedimento que está sendo adotado e não está fluindo bem. Nós poderíamos até considerar, Danilo, que houve uma reincidência na execução do ato administrativo. Mas não pode. Isso é só transitar de julgado, porque ela interfere em valores reais. E ela só dá. O que tem que acontecer, a pesquisa não tem que ser nos autos de infração, tem que ser lá na execução fiscal, que lá sabe quando transitou em julgado. Correto. Certeza? Porque tem um despacho, existe um despacho de trânsito em julgado, tem que ter um despacho. Aí naquele dia fala, transitou em julgado. Aí aquele documento que vai definir se tem ou não reincidência. Não é do jeito que eles estão fazendo em cima de auto-infrações. Que o auto-infração pode cair. Até porque quando um relator menciona infração, isso pesa no nosso juízo de valor. Entendeu? E a infração, ela só se define com trânsito em julgado. Exatamente. Só lá. Então, acho Vou propor aí, professor Luiz, levar para o gerente lá. Ao próximo? Ok. Eu tenho reunião do conselho ali para olhar. O conselho foi de manhã, não foi não? Só para mim fazer. Então tá bom. Gente, então fica assim, consignado que com 3 votos na totalidade com o relator e 2 votos pela manutenção, colocando-se a questão da não reincidência somente em transitado e julgado. Ok? Essa ressalva. Ok. Isso, tá bom? Próximo item da pauta. É o item 5, apresentação e discussão de processo, a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas, é o processo 2022, final 1136. Processo 2022, André Luiz, relato e voto. Processo 2022, final 1136. Número do auto 41107. De 24/2/2022. Resolução 297/2017. CG, artigo 12, inciso 14. Utilizando veículo não registrado na AGR em operação de linha regular intermunicipal. Defesa tempestiva, protocolada em 31/3/22. Trata o processo do auto de infração 41.107, lavrado em nome da empresa Aviação Paraúna de Vitória, com base na resolução 297/2017, artigo 12. Consta dos autos. 1. Que em fiscalização realizada no município de Caldas Novas, Goiás, conforme narrado no relatório circunstancial, foi realizada a ação de fiscalização em que foi abordado o ônibus de placa NLK 5738, de propriedade da Aviação Paraúna Limitada, o qual estava operando a linha Caldas Novas a Rio Quente, e no ato da fiscalização foi verificado que o veículo não estava registrado na AGR. 2. Consta também dos autos que no ato da fiscalização foi lavrado o auto de infração por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização, conforme a resolução 297/2017, CG, artigo 12. 3. Constam dos autos as imagens de um veículo ônibus com a identificação da numeração da placa, bem como imagens do interior do mesmo. Consta ainda dos autos o despacho 96,
constatando que ficou caracterizada a reincidência específica para a empresa Aviação Paraúna, CNPJ 26718-247-000131. Tendo em vista que foi notificada anteriormente pela mesma infração na Resolução Normativa 297/2017, CG, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 24/2/22. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 154 em 7/3/22, anexo a R, recebido em 16/3/22. 6. Notificada na forma legal em 16/3/22, a empresa apresentou tempestivamente a sua defesa em 31/3/22, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa alguns pontos relevantes e que abaixo apresentamos. 1. Inicialmente alega a nulidade do auto de infração 41.107 por inobservância de requisito formal baseado no artigo 18 da Resolução 297/2007, CG, inciso 7, entre aspas, assinatura do agente autuante com sua qualificação. 2. A empresa Aviação Paraúna alega também que para registrar o veículo na GR exige-se certidão negativa de débito, CND, e que, entretanto, existem dezenas de autos de infrações convertidos em dívida ativa que estão sendo discutidos judicialmente, não sendo, assim, moralmente ético e legal a exigência da CND para registro do veículo. 3. Finaliza requerendo desta Câmara que seja recebida a presente defesa para, ao final, determinar o cancelamento e arquivamento do auto de infração 41.107, pois improcedente, por assim ser de direito e justiça. Fecha aspas. Em síntese, é o relatório. Fundamentação e voto. 1. Inicialmente, verifica-se que a defesa atende a requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere ao prazo para sua apresentação, pois foi notificada na forma legal a notificação 154 em 7/3/22 e anexo a R, recebido em 16/3/22. E protocolou sua defesa em 31/3/22, portanto, tempestivamente, e desta forma está caracterizado. 2. Defesa conhecida e, portanto, personalizada quanto ao contraditório e seu mérito. 3. Considerando que expõe no artigo 19 da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 99, com a redação dada pela Lei 18.101, de 17 de julho de 2013, que trata da competência da Câmara de Julgamento para julgar em primeira instância os processos administrativos de autos de infração oriundos das atividades de fiscalização da UGR. 4. Considerando que a empresa Aviação Paraúna Limitada infringiu a Resolução 297/2017, CG, artigo 12, inciso 14, ao utilizar veículo não registrado na GR em operação de linha regular intermunicipal, operando a linha Caldas Novas a Rio Quente, foi autuada em 24/2/22, nos termos do auto de infração 41.107, e que não apresentou defesa justificada perante o referido auto de infração, ou seja, não provou documentalmente os itens elencados em sua defesa. Considerando que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 99, e do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, 21 de novembro de 2014, e do artigo do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. 6. Enfim, atentando ao auto de infração 41.107 e que o mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários
ao ato administrativo, encaminho o voto. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.107, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe argumentação jurídica consistente para desconstituí-lo. Volta pela sua manutenção. Uma vez lido, relato e voto, membro André, a palavra está aberta aos demais membros. Eu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan para a leitura de seu relato e voto. Gilvan, está sem som. Interessado? Deu? Deu. Interessado de ação para não limitada, processo 2022-1136, auto-infração 41.107. Trata o processo do auto-infração número 41.107, lavrado em nome da empresa de ação para não limitada, com base no inciso 21 do artigo 12 da Ordem de Redação 297, CG. Consta dos autos que a empresa utilizava na execução do serviço na linha Caldas Novas Rio Quente, veículo não registrado na GR. O veículo de placa MLK 5738 está devidamente identificado no relatório circunstanciado e a empresa foi autuada no terminal rodoviário de Caldas Novas. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 154/2022, e a R recebida em 16 de 3 de 2022. O notificado apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório de 50/2022. Em síntese, o relatório. Conheço da defesa porque apresenta os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Os argumentos apresentados à defesa não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 41.107. O auto-infração número 41.107 está assinado na forma legal e o agente fiscal André Luiz Sardinha Tavares corretamente identificado, inclusive com o número do seu CPF. 419-638-959. A vez do auto-infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada via e-mail registrado em GR. O auto-infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe obrigação legal de opor ciente na segunda via. Quanto à alegação de exigência de sertão negativo de débito praticado na GR, está prevista no artigo 54 da Lei 18.673/2014. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos e a própria empresa não contesta tal fato em sua defesa. Acrescenta-se a título agravante que o veículo está em nome de terceiros, consoante estiver no extrato DETRAN, e desta forma não atende ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 34 da Lei 18.673/2014 para fim de registro na GR. Quanto à auto-infração número 41.107, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 41.107, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido, relato e voto, membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou vendo nenhuma manifestação, eu gostaria só de um adendo. Eu escutei falando que a autuação por falta de registro. E eu não vi nada buscando algum despacho falando que o veículo não é registrado. Nos autos. Um despacho lá da área de cadastro, alguma coisa, falando que ele não é registrado. E agora me surgiu uma dúvida, que no relato diz que o veículo não pode ser registrado porque está tendo discussão de auto-infrações anteriores. Então não pode registrar. E o veículo não pode ser registrado porque tem nome terceiro. Só que o terceiro é um banco de arrendamento. Tudo bem. Eu só estou entendendo o seguinte. Banco de arrendamento é a coisa mais natural do mundo para fazer investimento no setor de crescimento do país. Como que eu posso fazer que a empresa não possa registrar um veículo que está arrendado? Isso, na minha visão, é um absurdo. Quer dizer, ela vai ter que comprar... Eu vou te falar o porquê. Ele poderia ser registrado... Quem arrendou o veículo, que é a Juarez Mendes de Melo, e não a Aviação Paraúna, que é uma empresa completamente diferente. Perfeito? O Juarez Mendes de Melo, que arrendou o veículo, com autorização do banco, poderia registrar o veículo na GR. Ele não poderia registrar porque é outra empresa, Aviação Paraúna, que está utilizando o veículo, inclusive caracterizado como Aviação Paraúna. Aí ela não poderia registrar. Mas a Juarez Mendes de Melo poderia.
Mas eu entendo que hoje em dia não existe isso. Eu peguei, hoje em dia não existe uma empresa isolada. Hoje são holders, a Juarez e a Ação Paraná, está tudo dentro de uma holder, certeza, que faz parte de um complexo. Ok, mas eu entendo diferentemente. Eu acho que os arrendamentos é para incentivar. Imagine só se essa empresa não pode mais registrar veículo porque está discussão de fração. Daqui uns dias ela não vai ter carro para botar na linha. O que vai ser? O que vai acontecer? Imagina, vai pagar as linhas? Não é só autoinfração, não. Ela deve ter SF, ela deve outras receitas para o Estado e não vem cumprindo. Tudo bem. Todas as empresas de transporte não estão recorrendo àquilo que ela recebe. Quando ela vende uma passagem, ela já está recebendo a PSF e não está repassando para a GR. Caracteriza o quê? Uma apropriação indébita. Ok, mas desde que não... Se está discutindo judicialmente, não transita em julgado também. Eu entendo dessa forma. Se está discutindo, é isso que é o grande problema. Imagine só, se a empresa hoje não poder registrar novos veículos, ter que ficar com os velhos, sucateado, e não atender a linha. Imagine só onde é que nós vamos pagar. Quer dizer que é o poder regulador ou o operador que está errado? É todo um sistema que deve ser revisto. Eu penso da revisão. Essas proibições é de lei. É o CND da federal, o CND do estado, municipal, qualquer ato que tiver, ela não participa de licitação, ela não participa de... Isso aplica também ao Estado. Se o Estado deixar de recolher os encargos sociais, 30 dias depois ele fica sem receber os recursos federais, porque ele está inadimplente, porque ele não apresenta uma certidão própria que existe. Isso é ok, mas se tiver discussão judicial, suspende tudo isso. Se tiver discussão judicial, é isso. Eu escutei falando que tem discussão judicial. Quando ela já está na dívida ativa e cobrando judicialmente, é outra coisa. Porque lá em eu sei, eu estou dizendo que eu só escutei o relato, falando que está tendo discussão judicial, entendeu agora? Mas então, só deixar aqui o colega. A Paraúna e a Juarez Mendes Melo aí é do mesmo grupo econômico ou nada a ver? É, mesmo grupo econômico, mesmo. Inclusive, a pagar uma uma pessoa apropriada falar a respeito disso aí, que está elaborando uma resolução que para contemplar essa coisa do mesmo grupo econômico, não é, professor? Mesmo grupo econômico. Não, mas isso não é de resolução, Paulo, isso não é de resolução, é a lei. É a lei que fala isso. Tanto é 18.673 e o decreto que a regulamentou, 8.444. A lei é que definiu isso. Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso. Aí, ó, professor. A tendência que está tendo aí sobre a orientação do presidente é fazer algumas flexibilizações. Eu como economista, eu acho que todos os economistas pensam assim, nós somos contrários a qualquer tipo de intervenção aguda que o Estado possa fazer na economia. A gente sabe que isso é pernicioso e traz consequências danosas para o próprio sistema. Então, o presidente quer flexibilizar. Algumas ideias estão ainda sendo reestudadas, mas o Gilvan colocou uma coisa certa. Nem tudo, às vezes, que se quer flexibilizar, principalmente o que está numa resolução, ela obedece o comando de uma lei. Se a lei diz que não pode, você não pode flexibilizar na resolução. Certo? Então, é um trabalho moroso, garimpar mesmo, para a gente poder fazer o que se deseja, flexibilizar, desde que não se respeite a lei maior. Tá? Esse é um trabalho que nos foi pedido aí, eu e o Paulo estamos debruçados em cima disso aí, tá? E muitas das coisas que vocês falam aqui, eu às vezes até me omito, porque não comento, porque nós estamos ainda no processo de degustação disso daí, tá? Mas logo isso vai vir à tona e os senhores, evidentemente, serão ouvidos. Só reforçando o que o professor falou aí, que muitas vezes também a gente tem essa ânsia toda, mas esbarra na lei. A legislação não permite, ou contempla aquele caso, e uma resolução realmente não pode ser objeto, né, de alteração. Uma coisa só, Paulo, a lei está aí e ela pode ter um projeto de lei, tá? Amparado pelo presidente. Então, a lei também pode mudar. Eu não vou ficar fazendo. Mesmo se a lei está errada, então é o seguinte, apresente um projeto de alteração da lei para aquilo que é interessante para melhorar o sistema, aprova-se a lei e faça novas resoluções, adequadas novas resoluções. Agora, ficar fazendo resolução, uma lei que é perniciosa, não vai adiantar nada. Não vai adiantar, concordo, exato, já é número grave, porque nada é absoluto nesse mundo, tudo se vai passando mudança, não tem nada. Então é o seguinte, gente, é só para... Quando eu falo, não é por maldade, não, é só para a gente tentar, porque são visões que... A discussão, e isso é muito positivo, eu acho muito bom. O problema Não, gente,
Viu, Dani? Que quando você edita um ato administrativo, seja ele lei, decreto, resolução, isso gera no mundo jurídico direitos e responsabilidades. Tá? Lógico. É exatamente em função desse período em que a lei exerce comando e aí imputa direito e responsabilidades a alguém ou a toda a sociedade, que é o caráter né? É que surge a figura da anulação e da revogação. Exatamente por isso. Né? Então, ele tem que ter muita cautela com relação a isso. Agora, o que não se pode é ir de encontro e peitar uma lei. Enquanto ela estiver... Não é peitar. É fazer as devidas correções e adequações e atualização. Por exemplo, a lei, quando foi feita, essa é de que lei é de que ano? Desculpe, essa é 18673. É do século passado, né? Não, é recente, só que ela é toda inconstitucional e está aguardando a decisão do Supremo. Antes de aguardar, poderíamos corrigir, né? Isso que eu estou dizendo. Manda outro projeto de lei para a Assembleia. Mas aí tem interesses aí. Teria que fazer um novo marco regulatório e mandar. Aí depende da vontade política de fazer. Não, mas aí simplesmente junto com o governador, para o governador mandar o projeto de nova lei, alteração, alterar, corrigir as falhas e passar a nova vida. Em vez de fazer, vamos falando assim, facilitar. Não, muda-se o ato legal, faz um projeto de lei correto, atual, encaminha para o governador apresentar para a Assembleia e ser votado, e tirar essas arestas maldosas que tem. Na época, o projeto que foi corretíssimo, inclusive feito com a participação da GR, da UNB e uma série de coisas. Chegou lá, desvirtuaram tudo. Mudaram tudo, fizeram porque o poder econômico de quem teve influência lá dentro fez. Inclusive, essa aberração que ele estava discutindo agora, foram as próprias empresas que colocaram. Pois é, burrice. Concessão virou autorização lá na lei. Não, gente, então vamos partir para o Gilberto, que tem muito o que fazer. Vamos, ele está pedindo aqui que está com pressa, vamos em votação. Vamos. Eu acompanho o voto do relator André, na sua total inteireza, sem ressalva. Acompanho o relator também. A mesa, então, vamos consignar que o processo veio em pauta, foi votado em unanimidade dos votos pela manutenção. Lembrando a todos que ia entrar no processo 175, assinar a ata, bem como a lei de presença. Uma coisinha só, gente, nós estamos com um probleminha, que a próxima reunião, quinta-feira, é contratativa, saiu o decreto do governador. Então, estava falando com a Terezinha para a gente dar um jeito de puxar ela para quarta-feira. Só que deu um outro problema. Só tem um processo em pauta, que é o processo que eu fiz o relatório, que está aí, não sei se você já viu, e eu tenho outro processo, mas está lá na Procuradoria. Se ele chegar, só que não sei se vai dar tempo. Eu estou pensando em colocar ele em pauta, tá? Se ele não chegar o parecer, a gente tira. Porque só tem esses dois processos. E a gente tem que fazer a pauta, no máximo, até amanhã. No caso você acha exaustivo, talvez você quiser encaminhar para mim um desfronto. Tá entendendo? Mas não tem processo. Não, mas tudo bem, o que pode... eu falo sem relação aos dois. De repente você não quer ficar lendo dois processos. Eu peço para devolver aqui e para a Terezinha passar outro para ti, tá bom? Tá, ok. Caso seja possível, né? Os dois. Não, é possível, tudo é possível, pai. Eu declino dele e pronto, não tem problema não. E aí o seguinte, nós vamos ficar no problema da outra semana, que quinta-feira é feriado, 21 de abril. Se entrar, pelo menos algum processo até essa semana, a gente colocar as contrárias, nós vamos ficar sem processo, ok? Infelizmente, é uma questão logística, tá ok? Ou então, eu ponho um nesse agora, e se o outro não voltar ao parecer, aí esse outro cai para outra semana, porque eu não tenho, é o que a gente está tendo que fazer, tá bom? Não, faça isso, que é bom para não perder o ritmo da discussão, manter sempre atualizado. E aí então tá bom, fazer o seguinte, eu vou dizer o seguinte, vocês podem indicar algum assunto, aí eu ponho um processo na pauta, que já está relatado, tá? O Gilvan vai dar ele também o relatório, não sei se ele olhou, e algum assunto para a gente fazer uma discussão que possamos trazer algum índice, aproveitar que nós estamos com esse tempo na pauta e a gente fazer uma discussão paralela sobre algum assunto. Eu peço para vocês pontuar junto à mesa algum assunto para a gente discutir. Pode ser? Melhor a própria reincidência aí, essa reincidência específica, procedimento. A gente busca nossa reincidência, busca uns fatos, busca uma pesquisa, a gente faz uma discussão
até interessante e fica constando na ata da reunião. Pode ser? Então tá bom, fica assim mesmo. Então vamos garantir o processo então de julgamento e põe discussão sobre questão de reincidência que será feita por todos os membros que nós vamos declinar em sabedoria para encaminhar talvez para o grupo aí que está analisando os novos documentos. E para vocês todos, grande abraço e bom final de semana e possamos estar aqui na próxima semana. Todos, no fim de semana. Obrigado, você também. Muita paz, com muita saúde.